Graça e paz, meus queridos irmãos. Estamos dando início a mais um culto em adoração ao nome do nosso Deus. E só pela sua presença e a presença manifesta do Senhor, já nesse lugar, a partir desse vídeo, nós já podemos nos alegrar. Você pode dar um glória a Deus onde você está. Glória a Deus porque Ele é bom. Glória a Deus porque a misericórdia dEle se renovou mais uma vez sobre a sua vida. Glória a Deus porque Ele é Rei e Ele é Senhor de todas as coisas. Amém? A você que nos visita, seja muito bem-vinda. Essa família também pertence a você. Nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos no lugar onde você está, para que juntos possamos estar falando com o nosso Pai. Amém? Oremos ao Senhor. Jesus, muito obrigada pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos ter fé que o Senhor jamais nos desamparará. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos prometeu a ausência de aflições, mas prometeu a sua própria presença conosco todos os dias. E nesse dia nós podemos desfrutar dessa presença. Muito obrigada. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio. Ouça cada clamor, receba cada adoração. Em teu nome nós iniciamos esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvarei
Já peguei aqui a minha Bíblia e eu te convido para estar com a sua em mãos, para que juntos possamos estar fazendo a leitura bíblica que se encontra lá em João, o Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 20 ao versículo 24. João, capítulo 16, do versículo 20 ao 24. Vamos estar fazendo juntos essa leitura? Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas, depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O Senhor se agrada quando entregamos a Ele o nosso clamor. O Senhor se agrada quando, através da nossa oração, nós reconhecemos que Ele tem todo o poder em suas mãos. Amém? Que o Senhor, nesse dia, possa estar aumentando a nossa fé para acreditar nessas palavras que foram liberadas nesse momento. Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus. Aqui nós estamos para o momento de intercessão. Estaremos juntos clamando ao Senhor Jesus, autor da vida, Jesus Cristo de Nazaré, no qual Deus mandou para nos salvar, para nos libertar, para curar. Nós cremos no Senhor Jesus. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome de Jesus. E por isso nós podemos clamar, porque temos certeza que o Senhor Jesus é por nós, é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos. O Senhor opera em nós, segundo a sua vontade. Estaremos orando por todos os enfermos. Temos muitos enfermos, mas acreditamos que o Jeová Rafá, pode curar toda a enfermidade, segundo o teu querer, segundo a sua vontade. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor? Se você tem alguém enfermo na sua casa, algum amigo, medite, pense nele agora. Peça com fé. Clame ao Senhor pela vida dele. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus estará operando de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Pai querido e amado, na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos nessa hora. Sabemos, ó Deus, que Tu és o autor da vida. Tu tens, Senhor, o controle de tudo em Suas mãos. Nada foge ao Teu controle. A Tua palavra, Senhor, nos ensina que Tu és o Deus poderoso, que tem autoridade sobre o mar. Tu tens autoridade sobre o vento. Tu és poderoso, Senhor, para acalmar qualquer tempestade. Ó Espírito Santo de Deus, nós estamos clamando por Ti. Nós precisamos de Ti. Senhor, nada somos sem a Tua presença. Se o Senhor não for conosco, nós não queremos ir, Pai, porque a Tua presença em nossas vidas faz toda a diferença. Senhor, cuida do nosso coração, cura a nossa alma, cura, Senhor, a nossa vida espiritual, sara a enfermidade espiritual nessa hora. Quantos cansados, quantos desanimados, quantos pensando em desistir, quantos sem forças,
Ó Deus, a tua palavra diz que tu és poderoso para multiplicar as forças de quem não tem nenhum vigor. E nessa hora eu te peço, Senhor, entra com providência em nossas vidas espirituais, que possamos, Senhor, reavivar a nossa fé, reavivar a nossa esperança, que possamos, Senhor, encontrar em Ti, Pai, a solução, o conforto, o consolo, porque para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ó Deus, nos ajude, nós precisamos de Ti. Nessa hora, ó Deus, eu Te apresento tantos enfermos. Ó Espírito Santo de Deus, vai agora nos leitos, Senhor. Atua das medicações, dê sabedoria aos médicos e remédios, para que possam, Senhor, fazer efeito para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos pelo Marquinhos, Senhor, que está internado. Ó Deus, aos nossos olhos tão difícil, mas a Tua palavra diz que para Ti não há nada impossível. Pedimos pelo Elton, Deus. Senhor, tem misericórdia. Ajude o Senhor, o Teu servo, nessa situação tão difícil. Te peço pela Fábia, ó Deus querido, e assim por tantos outros que estão internados, que estão precisando do Teu socorro, estão precisando, Senhor, de uma solução, estão precisando da intervenção divina. E nós pedimos, ó Deus, atua agora com poder e autoridade, Senhor, sobre os hospitais. Que haja um rebuliço, Senhor, agora em cada hospital. Que haja manifestação do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, te peço por tantos que testaram positivo para esse vírus tão terrível. Ah, Senhor, dê imunidade que é necessária, dê força necessária, ajuda, Senhor, necessária, meu Deus, em nome de Jesus. Toma o sangue dos Teus servos em Tuas mãos. Ah, Deus querido, muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Senhor, que haja, Senhor, movimento. Que as Tuas águas, Senhor, as águas espirituais do Senhor, possam estar sendo movimentadas agora em cada lar, em cada família que precisa, Senhor, da Tua ajuda. Ó Espírito Santo de Deus, seja conosco, Pai. Seja com a Tua igreja. Cura a Tua igreja. Cura a enfermidade, Senhor, da Tua igreja. Se há algo em nós, Senhor, que não Te agrada, muda, Senhor. Vem agora, Senhor Jesus, tratar as nossas feridas. Cura as nossas feridas em nome de Jesus. Que possamos nos levantar, Senhor, como um exército, como um povo Seu que Te busca, que Te clama, para que possamos ver, Senhor, os Teus feitos extraordinários em nosso meio. Cuida de cada família, cuida de cada criança, cuida de cada adolescente, de cada jovem, cada adulto, cada ancião. Meu Deus, nós entregamos a Tua igreja em Tuas mãos. Senhor, abençoa o pastor Valmir Claudino. Toma o pastor Valmir em Tuas mãos. Cobre ele com o Teu sangue, Deus, porque no Teu sangue tem poder. Assim como ele, toda a extensão da sua família. Senhor, guarda cada um debaixo da Tua graça. Esconde cada um, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, que possam estar, Senhor, protegidos sobre as Tuas asas. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada porque nós podemos Te clamar. Nós podemos Te clamar sabendo que o Senhor é poderoso para nos ouvir e nos atender segundo a Tua vontade. Fica conosco, Pai. Nos abençoe. Nos dê forças, Senhor, para esses dias tão difíceis, que possamos, Senhor, ser aprovados, que a nossa fé em Ti, Pai, possa ser inabalável, para a honra e glória do Teu santo nome. Obrigada por tudo. Sê conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a igreja, que o Senhor Jesus possa estar derramando sobre a tua vida o bálsamo de Gileade, e que você possa estar encontrando no Senhor toda a força necessária para a sua vida. Como será o futuro do nosso país?
Surge a pergunta no olhar e na alma do povo: cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro pra sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Chegou agora o nosso momento de dízimos e ofertas. E se você não pode estar presencialmente no nosso culto ao domingo, pela manhã ou à noite, não se preocupa. Você pode estar fazendo um depósito bancário através do endereço que está aparecendo agora na sua tela. Mas, se preferir estar entregando, depositando o seu dízimo ou a sua oferta ao Senhor de forma presencial, você pode estar vindo aqui na nossa igreja, depositando no gasofilácio. Amém? Então, estaremos agora dedicando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Temos por lutas passado, mais temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado pelos teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará.
momento eu te convido para estar preparando o seu coração para estar recebendo a palavra do Senhor através da vida do nosso querido pastor Valmir Claudino. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sentimos-nos felizes porque uma vez mais, como igreja, como servos do nosso Senhor e Salvador, estamos unidos, conectados, ligados para, como igreja, como corpo de Cristo, e também individualmente, nos aproximarmos de Deus para ouvirmos a sua voz por meio do estudo da sua palavra. Nesta noite, nós queremos basear a nossa mensagem no texto de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Neste texto, nós encontramos a oração de Paulo pelos crentes da igreja em Éfeso e, com base neste texto, nós queremos falar sobre o tema A Vida Cristã no Ideal de Deus. Como deve ser a vida cristã segundo o ideal, o propósito, o desejo, o sonho do nosso Deus. Ouçamos o texto. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo, em toda parte não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. O primeiro capítulo da carta aos Efésios divide-se em 3 partes. E a segunda parte, ou na segunda parte, o apóstolo nos fala sobre as bênçãos de Deus em Cristo. As bênçãos que, por meio de Cristo, o Senhor Deus outorga a todos aqueles que o recebem pela fé. Ao falar sobre este assunto, o apóstolo nos diz que em Cristo Deus nos escolheu e nos escolheu antes da fundação do mundo. Também nos diz que Ele não apenas nos escolheu, mas nos adotou, ou seja, nos tornou membros da sua família espiritual. Diz ainda o apóstolo que
o Senhor Deus, em Cristo, nos redimiu. Ou seja, Ele nos comprou por meio do sangue de Cristo. Ele nos livrou da condenação eterna. Ele nos livrou da escravidão imposta a nós pelo inimigo de nossas almas, ou seja, por Satanás. Deus, em Cristo, nos redimiu. Através do seu sangue, do derramamento do seu sangue na cruz, Ele nos tornou seres espiritualmente livres. O texto também nos diz que Ele não apenas nos redimiu, mas Ele nos predestinou para sermos instrumentos para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra. Queridos, é um privilégio muito grande termos sido escolhidos por Deus para sermos instrumentos de louvor, de glorificação do seu nome. Mas o texto diz também que Ele nos fez sua herança. Ao falar em herança, logicamente nós nos lembramos do texto de Salmos que diz que os filhos são herança do Senhor. E aplicando isto do ponto de vista espiritual a nós podemos dizer que na medida em que Deus nos adotou como filhos seus, Ele também fez de cada um de nós a sua herança, uma herança particular. Mas o apóstolo também diz que, por meio do Espírito Santo, Deus nos selou. Então, cada crente, cada servo de Deus, tem em si mesmo, habitando no seu coração, o Espírito Santo, que é o selo da promessa. É a garantia de que no dia em que Jesus Cristo voltar a este mundo, e isto vai acontecer, nós não sabemos como, nós não sabemos quando, mas nós sabemos que Ele vai vir, e vai vir de maneira gloriosa, maravilhosa, visível, pessoal. Ele virá, Ele voltará a este mundo, e a garantia de que nós seremos arrebatados. Estaremos entre os salvos. Estaremos entre aqueles que subirão para as mansões celestiais. É a presença do Divino Espírito Santo em nós, que Paulo diz que é a garantia. É aquele que garante o cumprimento desta maravilhosa promessa de Deus. Agora, queridos, foi exatamente depois que Paulo considerou todas estas verdades que ele orou. E nesta oração, nós não vemos apenas o desejo de Paulo, o sonho de Paulo para aqueles crentes e, por extensão, para todos os crentes, para nós hoje, para todos aqueles que pela fé recebem a Cristo. Nós não vemos apenas o sonho de Paulo, o desejo de Paulo, mas em verdade o que nós vemos é o sonho de Deus, é o propósito de Deus. Por isso nós queremos, como já anunciei, nesta noite pensar sobre o propósito de Deus na vida de cada crente. Ou seja, como cada crente deve viver. É necessário dizermos isto, queridos, porque nós estamos vivendo em uma época em que graça uma grande confusão. Confusão em torno daquilo que é claro, é cristalino,
é conhecido de cada cristão, mas que, por razões várias, não tem sido levado a sério, não tem sido compartilhado e, acima de tudo, verdades que têm sido deturpadas pelos falsos profetas. É muito difícil hoje respondermos a uma pergunta muito simples. O que significa ser cristão? O que significa ser cristão? As respostas, em face daquilo que estamos vivendo, daquilo que temos visto, serão muitas, quando a resposta é muito simples. Ser cristão é ser alguém que, através da fé, entregou a sua vida a Cristo Jesus e passou a obedecê-lo, passou a segui-lo, passou a servi-lo. Ser cristão é alguém ligado ao Senhor Jesus, não apenas por meio de palavras, mas antes e acima de tudo, por meio da sua fé. Fé que se expressa ou que se expressa por meio da sua conduta, da sua maneira de ser, da sua maneira de viver. O cristão, outro não é senão alguém que vive em Cristo, que vive para Cristo, que vive em obediência a Cristo. Por isto, é importante pararmos para considerar este tema à luz daquilo que a Bíblia nos ensina, porque hoje, mais do que nunca, há necessidade de que a vida cristã seja vivida em conformidade com aquilo que o próprio Deus deseja e nos revelou através da sua palavra. Olhamos então para o nosso texto. E ao olharmos para o texto, nós vamos, primeiramente, compreender que, no propósito de Deus, a vida cristã deve ser caracterizada pela prática da oração e do louvor. Vimos isto no texto que lemos. Encontramos Paulo dizendo: eu tenho orado continuamente, incessantemente por vocês. Ou seja, eu tenho buscado a Deus, eu tenho intercedido a Deus, eu tenho procurado estar em comunhão com Deus, objetivando o crescimento espiritual de cada um de vocês. A vida cristã é uma vida marcada pela oração, pela comunhão com Deus. E não é estranho que digamos isto, porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos orar incessantemente. Ele mesmo orava continuamente. Ele pedia que os membros das igrejas que ele havia fundado, criado, e outros tantos, pudessem orar por ele, orassem, clamassem. Nesta carta nós encontramos Paulo lá no capítulo 6, dizendo exatamente isso, que os crentes orassem por ele. A oração é fundamental na vida da igreja. A oração é fundamental na vida do crente. A oração é básica, é essencial, porque por meio dela
nós falamos com Deus, mas Deus também, no momento em que estamos falando com Ele através da oração, Ele também fala conosco. A vida cristã há de ser marcada pelo louvor. Louvarmos a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, é o desejo de Deus. Quando estamos alegres, felizes, devemos louvá-lo. Mas em meio às dificuldades, em meio às crises, sofrimentos, angústias, incertezas, essas coisas por si mesmas não devem impedir que nós louvemos a Deus. Louvemos a Deus pelo que Ele é. Louvemos a Deus pelo que Ele fez. Louvemos a Deus pelo que Ele faz. Louvemos a Deus pelo que Ele ainda fará. Temos, queridos meus, a despeito das circunstâncias, por mais difíceis que sejam, motivos para erguermos os nossos olhos, os nossos pensamentos para o Pai Celestial, e impulsionados pelo amor e pela gratidão, louvá-lo. O apóstolo Paulo fez isso em muitas ocasiões. O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso melhor exemplo disto. E nós, se queremos viver uma vida cristã em conformidade com aquilo que Ele, o próprio Deus, deseja, devemos cultivar a prática da oração. Devemos cultivar a prática da adoração, do louvor. Louvor sincero, profundo, pessoal, diário, contínuo. Mas, no texto que lemos, o apóstolo Paulo também nos mostra que no propósito de Deus, a vida cristã deve se caracterizar pela fidelidade e pelo amor. A vida cristã há que ser marcada pela fidelidade a Deus, pelo compromisso de fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Há na Bíblia a história de uma igreja que estava passando por momentos de muita dificuldade ou de muitas dificuldades. E ao se dirigir àquela igreja, o Senhor Jesus disse que dificuldades maiores ela ainda enfrentaria. Problemas mais sérios ela ainda vivenciaria. Mas depois de dizer isto, aquela igreja, e nós estamos falando da igreja em Esmirna, uma das sete igrejas do Apocalipse, o Senhor Jesus diz: "Sê fiel até a morte." O cristão, o servo de Deus, não está isento de problemas e dificuldades. Aliás, Jesus deixou isto muito claro quando disse aos seus discípulos e, por extensão, a todos aqueles que viessem a aceitá-lo: "No mundo tereis aflições." Mas as dificuldades, as lutas, os problemas, sejam eles de que natureza forem, não devem
se constituir em motivo para a infidelidade espiritual. Muito pelo contrário, são oportunidades para que nós demonstremos o nosso amor a Deus. O nosso amor àquele que por nos amar tanto, permitiu que o seu Filho Jesus viesse a este mundo. Nos alcançou com o seu santo evangelho. Colocou em nós o seu divino Espírito e preparou para cada um de nós um lugar maravilhoso. E enquanto neste mundo estamos, Ele tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos guardado. Como diz o profeta Jeremias, as suas misericórdias são contínuas, permanentes. São a causa de não sermos consumidos. O desejo de Deus, então, é que a vida cristã seja marcada pela fidelidade. E Ele espera isso de cada um de nós. Ele espera que a gente reflita no nosso viver esta virtude que o próprio Jesus vivenciou. E o apóstolo Paulo nos diz isso quando afirma: fiel é aquele que vos chama. Ou fiel é aquele que vos chamou. Sim, Jesus é fiel. É fiel a cada um de nós. E nós, como prova do nosso amor, repito, a despeito das lutas, problemas e dificuldades, devemos ser fiéis. Então, no ideal de Deus, no sonho de Deus, Deus olha para cada um de nós com aquele desejo de que nós, em meio às nossas lutas, em meio às nossas batalhas, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas dores, Deus olha com o desejo de que sejamos fiéis, crentes fiéis. Mas ainda, queridos, no desejo de Deus, no ideal de Deus, Deus deseja que haja em cada um de nós o desejo de conhecê-lo cada vez mais. O desejo de saber quem é Jesus. Conhecê-lo em nossa própria experiência. Conhecê-lo por meio daquilo que Ele faz em nós e através de nós. Conhecê-lo por meio da sua palavra. Conhecê-lo. Esse era o sonho do apóstolo Paulo, era o grande desejo dele. O apóstolo Paulo começou a conhecer Jesus no caminho de Damasco. Naquele dia maravilhoso, mas também dramático, ele, Paulo, pode conhecer Jesus. Ele pode saber que Jesus é Deus. Que Jesus estava à mão direita do Pai. E que perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Ele pôde receber o chamado para o ministério apostólico. Ele passou a partir dali a conhecer Jesus
de uma maneira muito especial. E podemos dizer, queridos, que se houve um homem que nesta vida conheceu Jesus, teve experiências maravilhosas com ele, como aquele descreve no capítulo 12 de 2 Coríntios, esse homem foi Paulo. Mas quando você lê a carta aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14, ele fala de um desejo. O desejo de conhecer e conhecer Jesus mais e mais. Ele ainda não estava satisfeito. Ele queria conhecer Jesus de uma maneira muito mais profunda. Isso que equivale a dizer, queridos, que é o desejo de Deus para cada um de nós. Nós precisamos conhecer cada vez mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na medida que nós o conhecermos mais, podermos refletir a sua vida, o seu caráter, a sua maneira de ser. Um dos textos que fala muito ao meu coração é o que está em Atos, capítulo 4, quando conta a história dos apóstolos sendo levados à presença dos membros do Sinédrio. Pedro e João, apóstolos de Cristo, foram presos e levados à presença daqueles homens. E aqueles homens, então, voltam-se para aqueles dois discípulos, interrogando-os, dizendo que eles não podiam mais falar em nome de Jesus, ameaçando-os. E aqueles discípulos, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, disseram: é impossível obedecer a vocês. Nós não vamos obedecê-los. Nós não vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Era como se eles estivessem dizendo: nós somos homens comprometidos com Cristo. Nós somos homens comprometidos com a missão. Nós temos uma missão e outra não é senão a de anunciar este evangelho. Foi o próprio Jesus, o nosso Senhor, que disse isto. Quem mandou que nós fôssemos por todo mundo e pregássemos o evangelho a toda criatura. Foi ele quem disse que nós seríamos suas testemunhas a partir deste lugar. Como é que nós podemos silenciar? Como é que nós podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto, daquilo que nós somos testemunhas? Sob hipótese nenhuma, nós não vamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E aqueles membros do Sinédrio ficaram estupefatos com a ousadia daqueles discípulos. E depois eles disseram: há um segredo nesses homens. Como é que esses homens, indoutos, como é que esses homens que não frequentaram as escolas rabínicas falam de uma maneira tão poderosa, com tanta ousadia, com tanta firmeza? Como? E aí eles disseram, e eles tinham conhecimento que eles, os apóstolos, haviam estado com Jesus. Você entendeu?
aqueles dois homens refletiram, por meio da sua coragem, por meio da sua ousadia, aquilo que haviam visto, aquilo que haviam aprendido, aquilo que haviam experimentado. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fez ao longo da sua vida e desejava que os crentes para os quais estava escrevendo fizessem, que eles também tivessem um conhecimento experimental, não apenas um conhecimento intelectual, mas um conhecimento experimental, um conhecimento que se fundamentasse na experiência pessoal de cada um deles. Para quê? Para refletirem Jesus, refletirem aqueles que eles conheciam. E, finalmente, o desejo de Deus é que cada crente vivencie os propósitos da chamada e tenha certeza da vitória final. Deus, ao nos chamar, Ele nos chamou com propósitos especiais, até porque Ele tem projetos especiais para cada um de nós. Há um hino que nós cantamos que diz: Deus tem um plano para cada criatura. E nós podemos dizer que Deus tem planos específicos para cada crente. E Ele deseja que cada crente cumpra, desenvolva os seus planos em suas vidas. Até porque foi considerando isso que Ele concedeu a cada um dons espirituais, talentos espirituais, dons. Ele nos chamou. Ele tem propósitos especiais. É claro que Ele nos chamou para os céus, sim, nós vamos para lá. É claro que Ele nos chamou para estarmos cada dia mais com Ele, sim. É claro que Ele nos chamou para um dia, quando deixarmos este mundo, vivermos com Ele as bênçãos espirituais, as bênçãos que Ele preparou para cada um de nós. Sim, queridos, os propósitos da chamada de Deus são muitos e maravilhosos, mas e nesse mundo? Deus nos chamou para quê? Ele nos chamou, queridos, para sermos luzes em meio às trevas. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ele nos chamou para sermos suas testemunhas, testemunhas de Cristo. Ele nos chamou para vivermos em comunhão com Ele. Ele nos chamou para glorificar o seu nome. Ele nos chamou para abençoarmos a vida dos nossos irmãos, para vivermos em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Ele nos chamou para sermos santos. Fomos chamados e somos chamados à santidade. Ele nos chamou para todas estas coisas. E o desejo de Deus é que a gente vivencie isso. Para tanto, Ele nos selou com o seu Santo Espírito. Ele nos chamou para não mais andarmos como andam os gentios, focados apenas nas coisas deste mundo, olhando apenas para baixo. Mas Ele nos chamou para que nós possamos, por meio da ação
poderosa do Espírito Santo em nossa vida, vivermos e nos identificarmos cada vez mais com o nosso Salvador. Ele deseja que a gente olhe para o amanhã com a certeza de que todas as coisas estão sob o controle de Deus. Se é verdade que vivemos dias difíceis, também é verdade que o nosso Deus controla todas as coisas. E a gente pode olhar com esperança e até olhar para o amanhã cantando aquele hino que diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ao cantarmos isto, nós estamos reafirmando a certeza da vitória final. Nós já vencemos por Cristo e em Cristo. E o desejo de Deus é que, em meio às vicissitudes destes dias, possamos reavivar em nosso coração, reavivar no coração dos nossos irmãos a certeza da vitória, a certeza da vitória final. Porque Ele vive. E se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Podemos crer que amanhã Deus fará coisas que contribuam para a glorificação do seu nome e para abençoar a vida das suas criaturas. Eu gostaria que você agora aproveitasse este momento para orarmos ao Senhor. Aí, em sua casa, eu gostaria que você falasse com o Pai Celestial. Que este fosse um momento de reflexão. E que você parasse um momento para fazer uma avaliação da sua vida. Como está a sua vida cristã? Você está vivendo em conformidade com os sonhos de Jesus? Sua vida cristã está sendo marcada pela fidelidade, pelo amor, pela adoração, pelo louvor, pelo serviço, pela comunhão com seus irmãos, pela firmeza na fé, pelo testemunho, pela prática da oração, pela obediência incondicional ao Senhor Deus, pela submissão ao Espírito Santo. Como é que está a sua vida cristã? E nós pedimos que você se analise à luz da Bíblia. Não é à luz daquilo que os homens possam ensinar como sendo a vida cristã, mas à luz daquilo que a Bíblia diz do que deve ser a vida cristã. Como é que está a sua vida cristã? Eu não sei. Mas eu peço a Deus que a sua vida cristã, como a minha vida cristã, como a vida cristã de cada um de nós, que a nossa vida cristã possa
dia após dia, ser melhorada, ser aperfeiçoada em Cristo por meio do Espírito Santo. Esse é o meu desejo. E é o meu desejo porque era o desejo do apóstolo Paulo, conforme está escrito aqui. É o meu desejo, porque eu sei que é o desejo de Deus. Então, que o nosso desejo seja exatamente de que a nossa vida cristã seja aperfeiçoada para a glória e honra do Pai Celestial. E é exatamente por isso que nós vamos orar agora. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo que podemos aprender por meio dela e através dela. E nós queremos, ó Deus, pedir que, por meio do Teu Santo e Divino Espírito, o Senhor aperfeiçoe a nossa vida cristã. Aperfeiçoe a nossa vida. Nós queremos pedir a Deus por cada membro de nossa igreja. Nós queremos pedir a Deus por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem, por cada ancião, por cada irmão, de toda e qualquer faixa etária. Toma-os em Tuas santas mãos, Pai. E por meio da ação poderosa do Espírito, vá aperfeiçoando-os, de tal maneira que, por meio de palavras ou através de palavras, pensamentos e atitudes, se pareçam cada vez mais com Jesus. Nós também queremos, ó Deus, nesta hora, pedir a Tua bênção, Senhor, para os irmãos enfermos. Pedimos a Deus que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor estenda as Tuas santas mãos sobre a vida deles, para aqueles que se encontram hospitalizados, ó Deus, que nesta hora o Senhor vá ao encontro desses irmãos e irmãs. Toca, Senhor, nas regiões afetadas do seu corpo. Segundo o Teu poder e a Tua boa vontade, Senhor, cura-os, ó Deus. Nós Te pedimos isto, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para curar. Nós Te pedimos, ó Deus, que, para a glória do Senhor, eles experimentem a cura, a restauração física, emocional e até mesmo espiritual. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que ainda que em seus lares também estão enfermos. Vá ao encontro deles agora, Pai. Abençoa-os. Tire dos seus corações a insegurança, o medo, a ansiedade. Faça com que eles lancem sobre o Senhor toda a ansiedade dos seus corações, porque, como diz a Tua palavra, o Senhor tem cuidado por eles. O Senhor cuida deles. Sê com esses irmãos e irmãs, ó Deus. Tem misericórdia. Que nesta hora mesmo eles possam estar recebendo do Senhor a dosagem do remédio certa, a porção certa para o seu restabelecimento. E a dosagem que nós estamos falando, Senhor, é a dosagem da fé. Enche os seus corações de fé, de confiança, para que creiam que
possam crer que o Senhor há de curá-los. Ser conosco, Senhor. Ser com cada um de nós. Nós assim oramos. Não porque sejamos merecedores de qualquer das tuas bênçãos, das menores às maiores, mas porque nós temos o Senhor Jesus como o nosso intercessor, e é por Ele, por meio dele, que nós estamos na tua presença. Pedimos que o Senhor abençoe também aquelas pessoas que, por alguma razão, ainda não tomaram a decisão ao lado de Cristo, não pertencem a uma igreja evangélica, mas que nós sabemos, todas elas são alvo do teu amor. Nós pedimos também, meu Pai, que o Senhor possa operar em favor de cada uma delas. Elas fiquem restabelecidas, se enfermas fisicamente, mas que possam também serem restabelecidas espiritualmente. Que possam, por meio da operação salvífica de Cristo em suas vidas, venha glorificar o teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Chegamos ao final desse culto, mas felizes com essa palavra abençoada que foi ministrada aos nossos corações. Não é verdade? Eu aproveito, inclusive, para lembrá-los que as nossas atividades, elas continuam no decorrer de toda essa semana. Se você é novo, é só dar uma sinalização aqui no chat, que nós estaremos em contato, estaremos lhe passando os horários das nossas atividades. Lembrando também que o link para as inscrições para o culto presencial, o noturno e o matutino também já foram liberados. Então corre enquanto ainda temos vagas. Que Deus te abençoe e que você seja a luz no decorrer de toda essa semana.